Um assunto que você deve estar lendo, ouvindo, recebendo aí mensagens no WhatsApp, né? E os médicos da sua família, aqueles informais, né? Normalmente as tias, cada uma dando soluções para as viroses, né? Que você está enfrentando aí no seu dia a dia. Você sabia? Elas são muito comuns, principalmente no período do verão. E para falar sobre isso, trouxemos um especialista aí sim, para obviamente trazer a informação que você precisa, que é a informação científica. Estamos recebendo mais uma vez aqui o médico infectologista Renê Oliveira. Doutor Renê, seja bem-vindo mais uma vez ao Jornal da Mix, desta vez para falar também desses surtos, né, de virose que são comuns no verão. Primeiro eu queria entender por que esse recorte em relação ao verão. É a temperatura? É o fato de estarmos mais próximos uns dos outros em situações de aglomeração ou realmente já é algo dentro da estatística médica esperado mesmo? Como é que a gente fala sobre isso? Bom dia. Bom dia, doutor Renê. Bom dia, bom dia. Não deveríamos esperar, né? Na verdade. As viroses, elas são basicamente em dois sistemas no nosso corpo. O respiratório, que seriam as viroses do inverno, principalmente gripe, né, que é a influenza, né? E as viroses do trato gastrointestinal, que essas viroses elas aparecem mais no verão, que é o que estamos vivenciando hoje, principalmente no estado de São Paulo, né? E também em Santa Catarina, que lá está numa situação bem complicada com relação a isso, que são aqueles quadros de diarreia, principalmente, né? Náuseas, o paciente tem vômitos, o paciente às vezes tem febre também, e que tem uma relação direta realmente com os vírus, principalmente o rotavírus, né? As pessoas realmente, quando buscam a emergência com alguns desses sintomas, já vão esperando esse diagnóstico de virose para realmente sentirem melhor ali no atendimento de emergência. Mas toda vez que existem, que esses sintomas aparecem, é quadro de virose mesmo, doutor? Essa é uma dúvida, porque as pessoas realmente entraram numa crença de que eu vou no médico, vai ser virose, então eu vou ficar em casa mesmo. Acaba não levando as pessoas para emergência e se automedicando em casa por já premeditarem esse tipo de diagnóstico. O diagnóstico específico, né, tá? Quando você vai buscar o agente etiológico, é complicado, é difícil. Por exemplo, nesse momento lá em São Paulo, nós sabemos que o vírus que está circulando, ontem o Estado de São Paulo divulgou, é o norovírus. É diferente do que esperaríamos aqui em nosso estado, que o mais comum seria o rotavírus. Nós temos condições de fazer, do ponto de vista imunológico, você fazer as sorologias, dá para fazer, mas acaba saindo extremamente caro para o sistema de saúde. Por isso que temos de valorizar, como antigamente fazíamos isso, que é a clínica do paciente. A separação ela vai ser baseada na clínica. Esse quadro mais simples de diarreia, náusea, vômito, um pouco de febre, é muito comum nos vírus. Mas quando amplia-se essa sintomatologia, por exemplo, para um sangramento, fezes com sangue, aí temos de pensar num quadro mais ligado à parte bacteriana, né? Agora, como é que o corpo se prepara para enfrentar algo assim? Porque a gente pode ter uma ação preventiva ou os vírus, no caso esse formato aí do rotavírus, ele normalmente vai encontrar a pessoa de alguma maneira? Os extremos de idade têm um peso maior nessa história, principalmente os idosos. Se você vai para uma área que tem uma ampliação assim, muito rápida da população, como aquelas cidades do litoral paulista, que mesmo Maceió, né? Uhum. Precisa ter um preparo antes, né, tá? Com relação ao que poderia sair errado, o que poderia permitir a contaminação dessas pessoas. E tem uma ligação direta com os alimentos, é lógico, né, tá? Com água contaminada, que provavelmente o que está acontecendo lá, e também com o cuidado de higiene, né, tá? Que parece que, mesmo depois de todo esse histórico pesado da Covid, nós não seguimos as regras básicas da higiene, que seria, no caso, lavar as mãos, principalmente, usar o álcool em gel, que também tem um peso muito grande, né, tá?
E o cuidado quando no uso do banheiro, porque a falta desse cuidado pode ajudar na proliferação desses vírus, a gente sabe disso. Esses cuidados, eles precisam ter uma divulgação maior, e também a população precisa dar uma atenção a esse tipo de situação, né? Doutor René, quando é que um quadro de intoxicação alimentar ou de uma virose gastrointestinal se torna preocupante? O paciente, ele, na maioria das vezes, esses vírus, norvírus, esse agora, rotavírus, 3, 4 dias, o paciente, a pessoa que está acometida já tem um processo de recuperação bom. Mas quadros mais intensos levam à desidratação. E a desidratação, principalmente no idoso, o que vai fazer com que essa pessoa tenha complicações. E essas complicações, elas podem levar à morte, que é o que a gente estamos vivendo, né, tá? O cuidado com a hidratação é primordial, né, tá? O uso de sintomáticos com orientação do profissional de saúde também, por exemplo, a questão do medicamento para o vômito. Mas isso, nessa situação, existe a necessidade imperiosa de se buscar uma assistência médica, né, tá? Uma orientação melhor, uma hidratação endovenosa. A população tende a ficar atenta com relação a esse tipo de coisa. Pois é, então é fundamental, né, que acima de tudo você esteja bem alimentado, né, bem condicionado para que a sua imunidade fique elevada e em caso de ataque, né, de um vírus como esse, o seu corpo tem condições de reagir, porque de acordo com o que explica aqui o Dr. René, a perda de líquidos, tá, por meio da diarreia é muito intensa e por isso chama atenção para crianças, especialmente idosos. Então há de se ter ali aquele cuidado, se houver já essa reclamação, se houver essa percepção, já também buscar essa orientação médica, que é clínica, como ele bem coloca, mas tem que ser atacada da maneira correta, porque pode, lamentavelmente, levar à morte, porque é uma perda de líquido muito severa, né, doutor René? Exatamente. Esse cuidado com a hidratação, os nossos pais, avós já tinham essa ideia do que fazer. Não precisa ser nada muito especial, não. Sucos, chás, né, tá? O soro caseiro, que tanto foi preconizado no passado, é mais do que suficiente quando administrado de forma correta para debelar a nossa principal preocupação, que é a desidratação, principalmente nas crianças pequenininhas e nos idosos, né? Pois é, vovó usava folha de boldo e de goiabeira, né, para prender, era o que ela dizia, né? O Adélia já partiu. Doutor René, aproveitar a sua presença e, naturalmente, para tranquilizar a população, porque começam a circular reportagens, principalmente em sites locais, a respeito do surgimento de um vírus, ou pelo menos tornando público agora um vírus que teria origem na China e que poderia também ser muito altamente contagioso, a exemplo do que foi a nossa experiência com a Covid. E aproveitando sua presença, o que é que o senhor já leu sobre isso para trazer de informação para os nossos teleouvintes aqui? No nosso caso, esse vírus, o metapneumovírus, ele já está circulando desde o começo do século, né? 2004, se não falha a memória, a primeira vez que ele foi isolado aqui no Brasil. E ele está presente no nosso meio. Após a pandemia da Covid, os vírus respiratórios, eles se intensificaram assim, com relação à presença, né? Não apenas esse vírus, como também o rinovírus, os vírus da gripe, né? Influenza A e B, né? E também não podemos esquecer jamais que ele continua circulando, o vírus da Covid. Então, no nosso caso, na nossa situação, esse vírus ele não traz essa preocupação que a mídia está divulgando tanto, né, tá? A nossa preocupação é com o conjunto, todos esses vírus, né, tá? Rinovírus, adenovírus, o vírus da sincicial respiratória que acomete muitas crianças pequenininhas, Covid, influenza, todo esse conjunto.
E aqui em Alagoas, o sistema de vigilância do LACEN, da CESAL, é muito bom, né, tá? E nós estamos tendo, né, tá, o conhecimento de quais os vírus estão circulando nesse momento aqui no estado. Está sempre monitorando. Vocês têm uma equipe lá de especialistas que, ao mesmo tempo que tem o senhor que vai à frente da mídia, mas tem a turma que está observando dados, coletando informações, para, obviamente, municiar todos os profissionais. Sim, sim. O sistema de vigilância, o CIEVES, da CESAL, juntamente com o LACEN, fazem um trabalho muito, muito bom. Tá? Um trabalho diferenciado até com relação ao restante do país, né? Nós temos uma segurança de conhecer o que está circulando no estado todo, né? E esse vírus, ele esteve presente, sim, na relação dos patógenos respiratórios circulantes, né? Mas a preocupação maior são os 3 vírus, né? Covid, influenza, que é o da gripe, e o sincicial respiratório, porque são eles que vão levar ao agravamento, aqueles quadros que o paciente acaba precisando de internação, muitas vezes entrando no UTI e caminhando para o óbito. O metapneumovírus não. Tá aí, todas as informações necessárias para conter os ânimos nesse momento, porque não há motivo para pânico. A gente fica logo sensível quando o assunto é vírus, principalmente quando é vírus vindo da China. Já fica todo mundo realmente amedrontado, porque ninguém esperava o que aconteceu com a chegada da Covid aqui no Brasil. Ninguém esperava que seria tão rápido quando houve o anúncio lá na China no início. Então, realmente é preciso que a gente traga informações, fale mais sobre esse novo vírus que está sendo noticiado lá na China como, né, o vilão dessa vez, mas não é bem assim. Aqui temos profissionais que estão monitorando tudo, e já é um vírus que circula no Brasil há pelo menos 20 anos. Então, tem muito tempo aí para a gente estudar. Não é um vírus totalmente desconhecido, né, doutor? Não é desconhecido, não. Nós o conhecemos bem, sim. É isso, 7h38. Nosso bate-papo aqui foi com o médico infectologista, doutor Renê Oliveira. Obrigada pela presença, doutor Renê. A palavra final é sua. Bom, nesse momento, Maceió, como sendo uma cidade turística, com uma circulação muito grande de pessoas do Brasil todo, nós precisamos dar uma atenção ao que está acontecendo lá em São Paulo para que isso não se repita aqui na nossa cidade, né? Então, nosso sistema de saúde precisa estar preparado, né? E nós temos também de ter o cuidado com relação ao nosso saneamento básico, porque o problema principal é esse, né? Que é falta de higiene, né? Falta de higiene, né? Lavar as mãos, ter cuidado com os alimentos, né? Nada de comer in natura sem lavar, né? Então quer dizer que as próprias comidas de praia tem que ter muito cuidado nessas ofertas, ainda, né? Quando você está ali sentadinho na sua cadeira de sol, né? A simpatia da pessoa que está ofertando, mas você sem saber a origem, né, do alimento, fica difícil, né, doutor? Exatamente. E também nos restaurantes, de uma forma geral, nós precisamos ter essa consciência de observar o que está acontecendo ao nosso redor. E não abandonar o álcool em gel, né? O senhor fazendo um alerta de que não é porque superamos a fase crítica que aquele aprendizado ali da higiene naquele período também tem que ser esquecido. Poder retomar esses hábitos é fundamental. Exato. E dentro das nossas casas, quem tem criança pequena, usando fralda, muito cuidado quando for fazer essa manipulação. E nos nossos banheiros também manter um alto grau de higiene, né, tá? Por exemplo, algo que a gente não liga muito, mas no caso da descarga, ao acionar, você tem primeiro de tampar, por exemplo. Fechar, tampar a privada, claro. Exato. É um básico, né? Coisas básicas. Tá certo. Doutor Renê Oliveira aqui falando com a gente. Até uma próxima, doutor. Obrigada. Valeu, feliz ano novo para ele e para toda a equipe da CESAL que estão aí vigilantes a essa situação, Thaís. Vamos lá, tem recadinho, porque estamos falando aqui dos perigos para a saúde.